E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gaycast do Vozes Afirmativas. A pergunta de hoje é: será que todo mundo é filho do Papai Noel ou será que a felicidade é brinquedo que não tem? E hoje eu tô muito bem acompanhado com essa pessoa maravilhosa. Lui, por favor, te apresenta pro pessoal. Oi, pessoal, feliz de estar aqui. Obrigado, Emerson, pelo convite. Meu nome é Lui, eu sou psicólogo. Eu me formei faz poucos anos, mas estou me aventurando aí na clínica, principalmente com a população trans, mas não exclusivamente. Gosto muito de trabalhar com o pessoal jovem e a temática do Natal com a população LGBTQI+, ela vem muito forte nessa época do ano e tem sido um palco aí bem importante nas sessões de fim de ano, assim como tenho certeza que é para o Anderson, vai ser super importante a gente estar abordando esse assunto que nem sempre é tão abordado nesses espaços. Eu Então, acho que isso é. obrigado, Anderson. Ah, que isso, eu fiquei muito feliz que tu topou vir conversar comigo sobre isso, porque como tu falou, né? Esse é um assunto delicado. Porque quando a gente pensa em Natal, nessa coisa meio marketing da Coca-Cola, né, daquela propaganda, né, abra sua felicidade também, a gente pensa muito nesse marketing. Mas infelizmente a gente sabe, né, que o Natal pode ser uma época do ano muito pesada para muitas pessoas. Né? E quando a gente pensa na população LGBT, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Afinal de contas, né, será que o Natal é para todo mundo? Acho que talvez essa seja a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Dá para a gente pensar em quem é que é a família que geralmente está ali nessas propagandas, nesse marketing. Por mais que agora a gente tenha começado a colocar algumas questões aí de inclusão, porque vai pressionando, né, o mercado, mas originalmente e tradicionalmente, e ainda predominantemente, ah, a família que está associada à ideia do Natal, a ideia de união, de acolhimento, tá longe de ser a família mais comum no Brasil, né? Hum, Na tua experiência, assim, concorda comigo, Anderson? total, total. Assim. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque primeiro, eu acho que a gente lembrar, né, que o Natal, pelo menos na nossa cultura, ele é uma festa religiosa. Né? Então tem muito uma coisa né, da religião católica. E o que é muito interessante, né? Porque, tipo, Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, né? Porque se a gente fizer uma análise histórica, a gente sabe, né, que essa data ela é comemorada há muito mais tempo do que né, essa questão e ela foi uma data meio cooptada pelo cristianismo como uma forma de tentar fazer, como é que tem um termo para isso, né? Quando tu tenta tornar essas datas para que as pessoas parem de comemorar o que era para comemorar essa nova religião, assim. Né? Não tô aqui também para entrar nessa polêmica, eu acho, de que o Natal é ou não é o aniversário de Jesus. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? A gente tem que olhar para isso e perceber que se a gente está falando né, de uma data religiosa, e a gente sabe que a maioria das religiões não lidam muito bem né, com as sexualidades não cis heteronormativas, como é que essas pessoas vão ficar? Né? Como é que essas pessoas vão se É, sentir representadas? pelo menos as religiões dominantes, né? As religiões eurocêntricas que vêm dessa descendência da qual tu fala. Então começa por aí. Mesmo se a gente for fugir um pouco dessa da questão religiosa, todo mundo comemora o Natal, né? Então, mesmo não sendo essa a questão daquela pessoa em particular, né? Vamos supor que essa questão tá super ok, que não perpassa aquela família, aquele conjunto de pessoas, mas é uma época em que a gente existe esse movimento da gente se voltar para as nossas famílias, em geral famílias de origem, em geral família de sangue, não necessariamente, mas nossos núcleos familiares, digamos assim, e esses núcleos familiares nem sempre são tão saudáveis, tão acolhedores.
claro, não só para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas sim, em especial para essa comunidade, isso é um tema, o tema da família é um tema muito delicado. Muitos de nós têm a felicidade de ter uma família amorosa, acolhedora, mas eu me arrisco a dizer que a grande maioria não, Como, pelo menos no nosso contexto não, né? como é complicado isso, na verdade, né? Porque eu acho que essa lógica já é uma lógica cruel. Quando a gente pensa que não, toda a família é boa, toda a família é saudável, a gente já está aqui excluindo uma parcela gigantesca da população. E a gente, como psicólogo, eu acho que a gente vê muito isso, né? Do quanto as pessoas sofrem quando as famílias são adoecidas de alguma forma, seja por exclusão, seja por doenças mentais, mas tipo adoecimento como um todo. E daí quando a gente diz não importa o que aconteça, a gente tem que amar as famílias. Não importa o que aconteça, a gente tem que perdoar tudo. A gente cria uma lógica muito cruel, né? Claro. Não, e isso com certeza afeta muitas pessoas, mas é o que a gente vê com uma terrível frequência no consultório de pessoas que atendem várias pessoas LGBT, é, a regra é essa. Infelizmente, a regra é essa. É que não a família ela não necessariamente vai tolerar tudo, ela não necessariamente vai estar com a pessoa para tudo, ela não necessariamente vai conseguir superar seus próprios suas próprias barreiras interiores. Hum. Porque é isso, o preconceito, a não é que aquela família, aquelas pessoas são ruins, mas até mesmo uma pessoa que comete violência com outra, a gente vai entender que ela não é ruim, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa que está sofrendo violência tem que aceitar só porque a outra está tentando ser o melhor ou fazendo de tudo que é possível. Às vezes o amor ele não é o suficiente. Muitas vezes o amor não é o suficiente, e o que a gente escuta a nossa vida toda é que isso, é que a família é o mais importante, é que o amor é o suficiente. E muitas vezes no final do ano, nessas festas de final de ano, as pessoas não têm muito para onde ir, porque elas passam o resto do ano e não tem essa problemática necessariamente, né? Uhum. Morando ou não com os pais, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossas atividades fora de casa, a gente está com nossos amigos, tem todas essas coisas, mas é um momento de estar com a nossa família, Uhum. de às vezes estar sem acesso a essas outras fontes de saúde, que são esses outros pilares da vida que nos ajudam a superar esse momento. Uhum. Isso é uma coisa bem importante que às vezes, para quem não tem essa fragilidade de rede de apoio, não consegue entender, né? Mas a força dessas pequenas tribos, eu vou usar esse termo tribos, né? Que a gente desenvolve, o grupo de amigos, o grupo às vezes do trabalho, ou esses grupos, eles têm uma força muito grande, porque às vezes esses são os grupos que vão nos nutrir até para sobreviver esses momentos, né? De violência e de tudo mais. Então, às vezes, é difícil para uma pessoa que não tem essa rede de apoio mais fragilizada conseguir entender a potência disso, né? Mas isso é muito Claro. importante. E o quanto, às vezes, né, eu fico pensando na nossa vida pós-pandemia, que a gente né, tá vivendo, né, como é que é? Tem o antes de Cristo e depois de Cristo. A gente tem o antes da Covid, é o AC, e o DC depois da Covid. A gente vivendo no mundo pós-Covid, né? O quanto eu não sei se tu tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que as relações estão fragilizadas também, né? Pode ser? Eu acho que muita coisa pode ter se fortalecido, muita coisa pode ter se fragilizado. Sim. Momentos de crise trazem isso, né? Muitas pessoas acabaram se isolando mais Uhum. e muitas pessoas que, não sei, que, vamos supor, têm ansiedade social, acabaram não se expondo e não se expor à ansiedade social faz com que aumente a ansiedade social, porque se expor é o que diminui, né, a ansiedade. E isso vai diminuindo esse acesso ao apoio que essa família escolhida nos traz, né? Que já Exatamente.
nos leva a essa outra ideia de que o que é família? Às vezes a família, ela é um sentimento, pessoas que te trazem esse sentimento de segurança, que te trazem o bem-estar psicológico, que realmente estão te apoiando e não te colocando para baixo, e não fazendo violências contra ti, não só cometendo erros, não só se machucando. Eu digo para meus pacientes, a gente se machuca, infelizmente. Uhum. Mas também, infelizmente, porque significa que daí a gente não é perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Mas uma coisa é errar dentro de limites saudáveis, outra coisa é errar fazendo violências. Violências contra grupos minorizados ainda acaba tendo um outro impacto, uma outra força. E muitas vezes a gente vai ter que destituir pessoas dessa posição de família, porque família é, psicologicamente falando, a família é muito mais do que aquilo que foi determinado quando tu nasceu, que foi determinado quando tu foi parar naquela família adotiva, talvez. É a família realmente que tu escolhe, que na adultez a gente pode fazer isso, né? Esse é o lado mais incrível e feliz de criando autonomia a partir da adolescência, que a gente pode ir escolhendo as relações Sim, que nos fazem melhor. sim. Isso é importante, isso é bem interessante da gente pensar, né? Que inclusive até a família, quando a gente está se relacionando com alguém, né? Que a gente vai construindo a nossa própria família. A gente, antes de começar a gravar, né, pessoal, a gente tava comentando que eu tô assistindo Pose. Sim, eu era uma pessoa LGBT que ainda não tinha assistido Pose. Me julguem, por favor. Eu mereço ser julgado. Mas estou assistindo Pose. E eu acho que no Pose a gente vê exatamente isso. Né? A gente tá falando ali da comunidade LGBT de Nova York, início dos anos 90. Tipo assim, as pessoas que foram expulsas de casa pela sua sexualidade se juntam sob a tutela de uma mãe e essa mãe vai Uhum, tentar fazer o melhor possível por essa família, né? O que uhum, estamos, vamos trazer realidade Brasil, né? Procurem lá no YouTube, a gente já falou sobre isso inclusive no podcast, né? A história da Brenda Lee, a própria Brenda Lee fez isso, né? Uma travesti que disse assim: "Eu vou cuidar das minhas". Enquanto a polícia estava atirando em todo mundo por causa do HIV, enquanto ainda tinha muita violência. Então, tipo assim, a importância dessas famílias, né? sim. E é muito louco, porque se a gente para pra pensar, daí, pensando em fim de ano, né? Se a gente pega estatisticamente, né, Lui, a gente tem um número maior de suicídios, e não só da população LGBT, a gente tem um número maior de suicídios no final do ano, né? Porque as pessoas se sentem mais solitárias. Brasil, eu acho que também tem aquele fator de o inverno acabou, as pessoas estão começando a sair mais, estão começando a viver o mundo lá fora, e se eu tô deprimido, eu ainda tô mais, eu fico mais deprimido por ver os outros bem, né? Então eu acho que isso também tem um fator, Uhum. mas eu acho que essa coisa da família e da solidão acaba sendo muito gatilho para esse tipo de situação. Com certeza, é um momento que a gente é, entre aspas, forçado a rever o nosso ano, fechar um ciclo, mas será que é um momento de fechar ciclo para aquela pessoa? Uhum. E é um momento de celebrar, mas será que é um momento de celebrar? Será que é o momento que tu está celebrando? E aqui falando mais da minha população, falando mais de mim, já passei por um Natal em que eu estava explorando o meu gênero, explorando o meu nome. Tem um momento que tu tá meio desconfortável com teu nome designado ali, no batismo, mas tu ainda não decidiu, tu ainda não entendeu muito bem o rolê dos pronomes, tu ainda não tá pronto para falar da família, ou talvez tu já esteja falando totalmente com teus amigos, mas ainda não fez essa questão de sair do armário com a família, e tu te vê numa situação em que, tá, as pessoas vão estar falando contigo, pessoas que tu não fala o ano inteiro, que vão estar te chamando pelo teu nome morto. Muitas vezes tu já saiu do armário, tu já falou com as pessoas, mas são pessoas que não vão respeitar isso. Uhum. Seja por E que maldade ou existe seja uma por ter pressão. dificuldade, né? Acho que tem as duas Exatamente, possibilidades. exatamente. E são coisas que vão se reforçando, né? Porque existe a dificuldade, o hábito, mas eu te conheço assim desde que eu nasci, e em cima disso, usar isso como um pretexto para continuar cometendo algumas violências aí.
Tem toda a questão de o que que eu vou usar para me vestir, e será que é um ambiente que tu vai estar confortável para desde te vestir de acordo com o teu gênero até ser uma poquezinha, né? Mesmo que dentro da comunidade, dentro entre as pessoas cis também tem pessoas que quebram mais, que flexibilizam mais essa binariedade de gênero. Uhum. Então, a maneira às vezes que tu te sente bem para estar não é a maneira que tu é bem aceito dentro daquele grupo de pessoas. E isso é muito cruel. Porque família é o oposto disso. Família é tu te sentir bem para tu te expressar e ser quem tu é. Tu te sentir confortável e seguro. E daí teve essa pergunta, mas será que é mesmo? Porque se a gente parar pra pensar, fiquei ouvindo tu falar e me veio muito aquela coisa assim, tá. Daí eu pensei dos meus jantares de família, assim, eu tenho uma família estendida relativamente grande, assim, minha mãe teve muitos irmãos. E daí eu fico pensando assim, Eu também. qual que é o espaço? Porque daí tem assim, é pra se sentir bem, mas daí as mulheres têm o lugar delas, né? Na cozinha arrumando as sobremesas. Daí os homens estão lá no churrasco, assando a carne e falando de futebol. E daí as crianças estão num lugar, e daí tem que também acaba tendo esses papéis de gênero mega bizarros que a gente se coloca. No final das contas, ninguém. A sensação que às vezes eu tenho é que ninguém se sente exatamente confortável. Porque também tem aquele monte de coisa que não pode ser dita. Porque o tio tem amante, que todo mundo sabe, e parece que engravidou a amante. Né? Daí a outra tia lá é bêbada e Bom, já faliu. vimos que Anderson é a fofoqueira da família. Eu já consegui identificar. Ela que facinho, meu amigo. Total, adoro fofoca. Eu digo que eu sou fofoqueiro profissional, que psicólogo é fofoqueiro profissional. Pois é, é Mas uma boa escolha, né, de profissão. total. Mas é interessante a gente pensar isso, porque no final das contas, parece que essa ilusão da família como é o lugar da gente se sentir ser que a gente é. Na verdade, ela não é pra ninguém, no final das contas. Ninguém se sente realmente confortável nessa situação. Só que talvez É, para nós que temos, né, algo a mais para lidar, ou às vezes algo a mais até para esconder, né? Porque muitas vezes a gente ainda não tá pronto para sair do armário, não tá pronto para bater de frente com o preconceito. É aquela coisa, não é só eu tá lá no meio dos homens sendo um cara gay, não. Ninguém pode saber que eu sou gay. Meu Deus, eu tenho que saber de futebol. Meu Deus, eu tenho que não sei o que, não sei o que lá. Ou uma pessoa que tá fazendo uma transição de gênero, né? Ou onde é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar na cozinha ou eu tenho que estar na churrasqueira? Será que eu sou bem fino nesses ou dois ou eu uma sou mulher nenhum dos dois? diz que não quer estar na cozinha, porque, meu Deus, porque eu tenho que estar na cozinha. Uhum. A gente também pode falar, falou ali de estar pronto para enfrentar, né, os preconceitos e tudo mais, mas também, às vezes, a gente acha que a gente não está pronto, mas será que aquele ambiente está pronto para nos receber? Esse é um ponto Porque eu posso importante. estar pronto para enfrentar o preconceito do lado dos meus amigos, num ambiente assim, assim, assado. Mas agora eu estou sozinho, destituído aqui, eu não posso levar minha namorada, Uhum. porque não vai ser bem aceita. Tu vai matar tua avó. Aquela boa frase. Tu vai matar tua avó, porque Ah, você vai matar tua avó tem é a muito questão da velha, não vai avó. entender, vai ter um infarte no meio da coisa, então tu tem que ficar quieto. Né? Dica, a avó geralmente é mais. E dificilmente morre pra essas coisas também, né? Exatamente, tem tanta coisa pra morrer, né? Mas vai morrer por causa disso. E se for morrer Ah, também, talvez já seja a hora da véia, então a gente também pode estar até fazendo um favor. Ai, que ai, horror. que horror, Anderson. Que é isso? Não vamos trocar um preconceito por outro, daqui a pouco tá fazendo etarismo. Tem um monte de vó aí que é Não, super tem parceira, muita avó super melhor que legal. eu. E eu acho que isso, Eu tô com dor nas costas, com problema no quadril e com no pulso, amada. Eu tô cada vez pior. As velhas estão melhor eu que eu. curso, com certeza. Mas é muito difícil e eu acho que se alguém aí que tá nos ouvindo acha que está talvez falhando por não estar conseguindo sair do armário, enfrentar a família, saiba que não é a única pessoa e que não é menos empoderado, não é uma pessoa menos empoderada por estar entrando, porque é uma das situações assim mais difíceis, se a gente fosse colocar escalas e tal, vamos por etapas, porque até tu chegar e tá no meio de um monte de familiar homofóbico, transfóbico, enfrentar isso, sem estar com a tua rede de apoio,
Cara, tem vários outros passos que tu pode dar antes e que às vezes a gente vai ter que aceitar que vai ser uma noite bosta. Vai ser uma noite bosta. Às vezes é isso, tem várias coisas que a gente pode fazer a respeito e acho que a gente pode explorar algumas delas, mas às vezes é só a gente mudar um pouco a perspectiva de vamos talvez entender o Natal e o Ano Novo e essas festas de fim de ano um pouco diferente de como elas são vendidas, porque é isso, elas são vendidas também dentro de um sistema capitalista que acho que dá outro podcast, que não é o Gaycast, mas ele não é sempre feliz, ele não é sempre ótimo, é só mais uma noite. Para muitas pessoas é só mais uma noite, para algumas pessoas é uma noite ruim, que tu vai sobreviver aquela noite. Tu vai botar teu fone de ouvido, tu vai ficar o menos tempo possível ali, tu vai fazer uma social. Vamos desenvolver aí algumas habilidades de lidar com o conflito, manejar o conflito, de passar desapercebido muitas vezes, ou identificar pontos de apoio. Não é uma rede de apoio, mas são pontos. São pontos de apoio. É um canto em que tu pode te esconder, um primo que é maneiro, alguns assuntos que tu pode conversar com as pessoas sem desatar uma explosão e depois fugir para algum lugar de segurança. Sim, isso é importante, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente tem que conseguir olhar e entender o que aquele ambiente realmente pode nos oferecer. Óbvio que todo mundo merece ser amado, todo mundo merece ser respeitado, mas é que tem uma coisa que eu sempre digo não se eu tô com uma vontade muito grande de tomar suco de laranja, não adianta eu socar uma macieira. Ela vai derrubar maçã na tua cabeça, mas laranja para fazer suco não vai sair dali. E a gente tem que conseguir entender esses processos. Às vezes um suco de maçã é tribom. Comer maçã, inclusive, limpa os dentes, né? Que a gente vai rasgando assim, vai limpando os dentes. Mas não vai ser suco de laranja que vai sair dali. Né? E aí tu vai ter que escolher, né? Se tu vai querer tomar um suco de maçã ou se tu vai não tomar nenhum suco, porque não era o suco que tu queria, isso é justo. Mas nenhum dos dois vai ser o suco que tu queria. Exatamente. E eu acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter um poder maior de escolha. E daí essa é a grande questão. Tendo esse poder de escolha, o que a gente está disposto a fazer pela nossa paz e espírito? Né? Vai ser brigar de frente, às vezes pode ser interessante, algumas famílias são flexíveis o suficiente para a gente conseguir, né, modificar pensamento, educar, e daí também às vezes o bater de frente nem sempre é a melhor ferramenta também. Às vezes uma boa conversa, devagar, com tempo, com paciência, pode ter efeitos muito mais interessantes do que bater de frente. Às vezes bater de frente é o que a gente pode fazer, né? Ou talvez eu não esteja e para minha saúde mental seja melhor eu abrir mão desse Natal em família e viajar e tentar passar com algum amigo e me juntar com a minha tribo, com outras pessoas que também talvez tenham um problema muito semelhante e a gente criar novas tradições de Natal, né? Que às vezes pode ser uma coisa muito interessante também da gente pensar. Ah, Anderson, mas eu não tenho esses amigos, eu não tenho uma família escolhida. Tá, mas tem alguém que pode te acolher? Porque às vezes é uma pessoa que não é tão próxima de ti, mas que te acolheu e tá longe de ser um Natal ideal. Ah, é porque na minha cabeça no Natal eu tinha que estar com alguém que é a pessoa que eu mais amo no mundo, tá? Mas essa pessoa tá na praia, tu não tá na praia, tu não pode ir pra praia. Ou essa pessoa morreu. Talvez essa pessoa morreu. Ou essa pessoa tá com a sua família homofóbica que não pode te levar junto, porque a família dessa pessoa não te aceita. Mas, de repente, tu vai sentir coisas muito agradáveis de estar com essas outras pessoas que não são tão próximas, pelo simples fato de que elas te acolheram e isso é muito bonito. Talvez isso fique naquela noite apenas, mas talvez nasça uma grande amizade a partir disso, ou tu possa retribuir isso um dia. A gente tirar um pouco do peso do Natal e das festas de fim de ano e entender como uma noite para a gente celebrar é uma ótima, para a gente sobreviver, na pior das hipóteses, e tolerar, aguentar, fingir que não existe. As opções são muitas aí, vale muito entender o que que tu tá precisando naquele momento e o que que tu tem de possibilidades, Uhum, que é o lance da macieira. Às vezes não exatamente. tem a possibilidade da laranja, mas
entendeu? E olhar em volta e olhar dentro de ti, quais são os teus recursos. Ah, eu acho que eu vou conseguir conversar com todo mundo e trocar uma ideia e fazer todo mundo entender. Será que as pessoas em volta de ti têm essa disponibilidade e capacidade? Dois, será que tu tá no local para isso? Será que tu tá no momento para isso? Porque isso exige muito, isso exige inclusive a possibilidade de ir com toda a generosidade e amor do mundo, e isso não ser bem recebido, cara, isso é um baque muito doído. Total, total. Principalmente Vale o risco? porque tem uma coisa de Às vezes sobrevivência. Eu acho que esse é o ponto também. A gente entender que pra nós ser aceito, às vezes tem uma questão de sobrevivência muito grande. Mas pra essas pessoas não tem, né? E daí, tipo assim, exato. o que pra nós é uma urgência, né? E daí vem aquela coisa, daí a gente tá lá brigando, se degladiando e algum tio faz uma piada, todo mundo ri, acaba a discussão e tu te sente a pior pessoa do mundo porque as pessoas não concordaram contigo. Porque às vezes não é algo que tem uma sintonia ali. Pode não ter valido a pena pelo simples fato de que aquelas pessoas não entendem a tua dor. Não é que elas não se importam contigo, é que elas não entendem e talvez entender vai impactar na maneira que elas enxergam elas mesmas. A questão da discriminação, do preconceito, ela é tão complexa e ela atinge em tantos níveis a sociedade e o próprio indivíduo que está ali internalizando e reproduzindo isso, que a gente não vai conseguir resolver tudo. E a gente com certeza não vai conseguir resolver tudo sozinho até uma data estipulada, porque a gente às vezes quer fazer isso porque tem que ser antes do Natal, porque tem que ser antes da minha formatura, porque tem que ser antes do meu aniversário. Vamos inverter a ordem. Até o Natal, a situação vai ser X. Eu vou me adaptar de acordo com a situação X. Uhum. Exatamente. E daí também poder pensar isso, né? Tipo assim, é uma noite. Né? E a gente às vezes precisa poder olhar para esse detalhe. Eu preciso sobreviver a essa noite. Eu... Que vão ter outras melhores. Exatamente. Também acho que poder pensar que no futuro vai ser melhor. Talvez ano que vem, talvez daqui a 5 anos, mas muitas vezes eu já passei pensando assim, bah, quando eu tiver a minha família, quando eu tiver os meus filhos, quando eu tiver o meu apartamento, eu vou poder abrir e vir quem eu quiser. Isso é uma reparação ali quando eu não estava me sentindo à vontade, digamos. Uhum. Poder projetar e fazer planos para esse futuro, porque talvez esse ano não dê, mas ano que vem tu pode estar com pessoas com que tu te sente melhor. E não precisa ser nada muito mirabolante, tu não precisa estar nas Maldivas, tu pode estar num lugar furreco, Uhum. mas com pessoas que tu te sente melhor. Isso já é algo para passar essa data planejando algo melhor, esperando algo melhor. Sim. É, claro que eu acho que assim, a gente tem que também poder pensar qual é que é o tipo de estratégia, né? Porque tem muitas pessoas que vão ter essa dificuldade de construir relações e tudo mais. Por exemplo, eu vejo no consultório muitas pessoas solitárias, né? E daí uma coisa que eu trabalho muito com esses pacientes é, então tá, como é que as pessoas adultas fazem amigos? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes. Meus pacientes olham e dizem assim, não sei. E daí eu digo, não, tá tudo bem tu não saber, a maioria das pessoas não sabe. E uma coisa que eu sempre digo é, a amizade, ela é uma relação que ela precisa ter, como é que é a palavra? Intencionalidade. Eu tenho que Uhum, querer desenvolver esse laço, eu tenho que ter um esforço ativo para isso. E além da intencionalidade, ela tem que ter constância. Não é à toa que a gente era amigo do pessoal do colégio ou dos amigos da faculdade, porque a uhum. todo maldito tu te obrigava a ser amigo daquela pessoa. Só que quando a gente Muitas vezes termina. pessoas que não tinham tanta coisa em comum, inclusive. Uhum. Ah, assim, os grupos da época do colégio eu sei de vários já. Então, teve muito poucos. Justamente por causa disso, porque, tipo assim, chega uma hora que diz assim, tu votou no fulano. Ah, eu não tô afim de participar de ter essa discussão agora. Sair do grupo. Um dos últimos que eu tinha foi na época da enchente. Mas enfim, não. Mas é uma coisa interessante a gente pensar. Então, talvez a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu gosto de fazer. Que eu posso fazer em grupo. Para conhecer outras pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Sei lá, eu gosto de ler. Então vou procurar um clube da leitura. Eu gosto de
academia. Quem sabe eu troco com um crossfit, que daí as pessoas fazem coisas em grupo. Eu gosto de esporte, vou procurar um esporte. Eu gosto de coisa nerd. O que mais tem por aí? Grupo, né, por exemplo, o pessoal ali do diversidade, do grupo diversidade? O grupo diversidade do... Ou é dignidade? Agora me esqueci. É dignidade ou diversidade, lá do Paraná. Me esqueci, desculpa, pessoal. Eles têm um grupo de RPG muito legal, que eles fazem sessões de RPG pro pessoal LGBT. E eu conheci o meu grupo de RPG lá. Tipo assim, eu tô 1 ano fazendo uma campanha de RPG. Teremos, inclusive, episódios sobre RPG em breve, né? Eu já vou deixar isso claro. Pra gente falar. Olha, tem vários interessados para indicar, inclusive, se tu abrir um RPG, Olha, não, eu não um sou mestre. RPG. Eu não sou mestre, mas no grupo lá tem. Depois eu posso te passar o link. Mas é muito legal a gente pensar isso, assim, que, tipo, essas são estratégias. Né? Claro que quando a gente ali tá Uhum, preso na nossa problemática, às vezes é difícil de pensar. E por isso que às vezes um psicólogo pode ajudar tanto, né? Porque a gente pode pensar outras sim. alternativas. Mas daí é aquela coisa, ir construindo aos poucos pessoas que têm afinidades pra gente poder pensar que talvez vão ser essas pessoas que vão nos ajudar a sobreviver no Natal. Ah, bom, Anderson, mas então por que que tu tá falando disso agora? Talvez alguém esteja se perguntando. Tá muito perto pro Natal, não dá tempo. Não dá tempo para achar aí alguém que vai me acolher, não deu tempo de fazer amizade. Bom, instilar um pouco de esperança. Cara, de repente, tu tá precisando de um pouco de esperança de que ano que vem as coisas vão ser um pouco diferentes, porque tu vai ter tempo até lá. E que agora tu só tem que passar por uma noite ruim, porque é isso, Natal não é só alegria e sinos tocando e tudo mais, muitas vezes é uma noite com violências, ou às vezes não é com violências, mas é com lembranças. Lembranças de uma infância em que tu era obrigado a colocar um vestido e tu não gostava de botar a porcaria do vestido. Lembrança da família brigando, ah, lembrança de se sentir solitário, ou de ter que conviver com familiares que te fizeram coisas ruins. Talvez agora tu possa sair dessa situação, talvez agora tu esteja de volta nela, mais uma vez. Mas o máximo que tu puder fazer para te proteger das violências, esse eu acho que é o alvo, sabe? Talvez o alvo não seja ter um Natal perfeito e com os presentes ideais e com a árvore de Natal bonitinha e o que quer que mais que o TikTok esteja nos bombardeando agora como a estética do momento. Qual é a estética do Natal? Talvez o alvo seja como sofrer menos violência, como me proteger das violências que eu vou sofrer, ou como evitar violências que eu poderia estar sofrendo. Sim. Isso que tu falou é bem importante, né? Porque eu fico pensando. Por exemplo, eu sou do interior. Então eu lembro que durante muito tempo eu tava muito à vontade em Porto Alegre. Porque Porto Alegre é uma cidade muito gay, pra quem não conhece, tá, pessoal? Porto Alegre é bem gay. Comparado ao interior, obviamente, né? Tem lugares bem mais gay que Porto Alegre. Mas Porto Alegre é um lugar ok. A gente consegue ser um gay feliz aqui. E eu E lembro aí o que. suficiente. É gay o suficiente. E eu lembro de que me senti muito desconfortável voltando pro interior. Porque, número um, por não me sentir uh, permitido lá, mas também pela questão das memórias. De passar à frente do meu colégio, de ver aqueles lugares onde, né, eu fui machucado, onde eu fui. Isso dói. E aí também é importante a gente entender, porque no geral esses natais em família são nesses lugares. É na casa da avó, Uhum. com aquele tio, com aquele Pode primo. ser num lugar físico, ou No... pode ser num lugar pessoas, né? Exatamente. Às vezes é uma relação que tá legal, que tá neutra, que tá bacana, mas muito já veio disso nesse contexto dessas músicas, dessa ceia, de toda essa, Das uvas passas no isso meio do arroz. liga as memórias. Oi? As uvas passas no meio do arroz estão ali. Tu não quer comer uva passa, mas elas estão ali no arroz e tu olha assim. Mas como é que fica a tua analogia para quem gosta da papassa? Eu juro, elas existem. Tem. É. Mas é que também é isso. Até nessas próprias relações tem coisas boas. E isso é o que eu acho que é o mais foda de família. Porque tu olha para as pessoas e diz, mas eu amo essas pessoas, mas elas me machucaram muito. E é daí a gente poder entender que sim, porque as relações são duais. A gente pode amar e odiar, amar e ter raiva, acho que odiar é complicado, mas amar e ter raiva da mesma pessoa. E isso não é pecado, isso não quer dizer que tu tá fazendo errado, não, porque é assim. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? A vida adulta, acho que assim, um dos principais papéis da vida adulta é a gente se dar conta que a nossa família de pais, eles não são perfeitos, para muito longe disso.
Às vezes a gente coloca os nossos pais nesse lugar onde ou eles são ou eles deveriam ser, né? E daí a gente fica nessa dualidade de não, mas eu não posso criticar meus pais porque eles fizeram de tudo por mim. Sim, mas às vezes a gente precisava de mais. Às vezes a gente precisava de mais carinho, às vezes a gente precisava de mais atenção, às vezes a gente precisava de mais proteção. E às vezes eles não deram Às vezes isso. eles erraram feio. Às vezes eles deram demais também, né? Porque às vezes é excesso e não falta. É, com certeza os pais, as pessoas erraram, porque eles são pessoas, e se eles não tivessem errado, eles não seriam pessoas, o que seria muito ruim, porque a gente não teria como se conectar. Mas, às vezes é mais do que isso, Anderson. Eu acho que hoje também a gente está falando um pouco disso, sabe? De poder sim odiar as pessoas que a gente ama, ou que a gente deveria amar, e talvez a gente não ame, porque às vezes a violência é tamanha que a gente não ama. E ok, ok não amar a família. Eu acho que a gente tem esse direito, né? Com certeza. Inclusive, o direito daquela pessoa não ser mais, não ter mais o título de pai, não ter mais o título de mãe, ter mais o título de tio, de avó, porque a violência pode ser tamanha que corta esse vínculo, corta esse laço. E o quão difícil é conseguir chegar nesse ponto, né? De dizer, É isso estranho. aqui me faz tão mal que eu prefiro abrir mão de uma relação que todo mundo diz que eu deveria manter, né? Porque família é a Uhum. coisa mais importante. Eu preciso sair daqui pra parar de sofrer. Né? Porque tem isso Exato. também, né? Tipo, é muito louco isso de a família é o mais importante. Porque não é uma. Porque quando a gente pensa o do que é formada a família? De pessoas. Daí, como a gente tava falando antes, às vezes é um monte de gente que não se suporta. Ou um monte de gente que, tipo assim, fez mal pros outros, mas daí tem essa coisa, a família é mais importante. Mas não são as pessoas, não é o bem-estar de cada uma delas. É uma imagem. É quase como assim, Uhum. como se fosse uma entidade. E daí, no geral, essa entidade ela é representada por uma pessoa muito filha da puta, né? Mas o vô, aquele vô super machista, que era militar e não sei o que, papapá. E daí que a gente tem. Ai, não, porque se o velho diz, faz. Todo mundo baixa a cabeça. Né? Às vezes a gente precisa também fazer um velório de uma pessoa viva e dizer: eu vou fazer de conta que essa pessoa morreu e não vou ter mais contato com ela. Né? É. É difícil, não é fácil, está Não. longe de ser o ideal. Tu falou de imagem, eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes a dor está justamente em ter que manter uma imagem, em as coisas estarem todas muito ruins, mas sorrir que a gente vai tirar uma foto. Em, na época da Covid que tu falou, a gente não tirava a máscara para tirar foto, mas não podia tirar a máscara, mas a real é que às vezes a gente tem que botar uma máscara para tirar foto e aquela pessoa que está do nosso lado nos abraçando, Uhum. está nos machucando, ou a gente está machucando aquela pessoa também. Uh, as relações entre familiares não têm que ser perfeitas, mas elas têm que ser saudáveis, elas têm que, no mínimo, ir nessa direção, ir na direção de saudável, elas não podem ser violentas. Muitas vezes as pessoas, eu estou batendo nessa tecla da violência, porque as pessoas LGBT, muitas vezes, elas não. Ninguém olha para elas e fala para elas, cara, tu tem direito de não aceitar isso. Tem coisa que é desamor. Tem certas coisas que a gente não pode aceitar. Não importa de quem vem. Não importa de quem vem. Não importa o pacote em que vem. Às vezes o pacote é lindo. Às vezes, porra, mas eu deveria estar feliz, mas eu deveria. Ah, mas a minha família não me expulsou de casa. Bom, expulsar de casa é uma violência. Ah, mas não é aquilo que aquele cara no pose sofreu. Beleza. Um contexto, uma. Mas tem inúmeros outros. Uhum. Tem violência velada e tem violência que não é velada. Exatamente. Né, e das pequenas às grandes, né? De, tipo assim, é aquele comentário, é aquela piadinha, é né, o fica quieto e não fala isso perto da tua avó. Ah, o nós não te amamos e se tu não cortar esse cabelo ou parar de usar essa roupa, a gente não quer tu mais aqui. E a gente poder entender que isso são agressões, né?
ambos, e de maneiras diferentes. Não é que um é mais do que o outro, não é tipo, ah, mas não é tão ruim quanto, ou, e também não é mais, né? É que o problema um dos vários problemas da violência velada é que é difícil de dar nome para ela, então ela vem junto com uma carga de invalidação muito grande. A pessoa acaba se questionando: será que eu estou exagerando? É fácil da outra pessoa, do agressor, vir e fazer o tal do gaslight e dizer: não, tu está exagerando, não é bem assim e tudo mais. Um soco na cara, ele vai ficar roxo. E ele dói, ele não é menos terrível por causa disso. Sim. Ele é muito terrível. Mas ninguém vai dizer que ele não tá roxo. Uhum. Então, E são é formas importante. diferentes, deixam marcas diferentes. E é importante entender que não é um fenômeno incomum essa coisa de panos quentes na família, né? Porque quer se manter a homeostase, né? Quando a gente trabalha psicologia sistêmica, a gente fala muito disso, né? Que a família vai fazer todo o movimento possível para se manter coesa, mesmo que isso seja, né, fazer de conta que algumas coisas não aconteceram, se dar de louco, ou tentar, né, sufocar qualquer tipo de mudança que vá contra o que né, esse sistema acha que é certo ou errado. E isso é muito E a cruel. pessoa LGBT muitas vezes é esse fator de mudança, porque infelizmente presumiram que tu era cis hétero quando tu nasceu, e infelizmente tu vai ser o fator de mudança, quando na verdade isso por si só já é uma violência, tu não deveria estar tendo que sair do armário, não deveria estar tendo que falar para as pessoas, educar as pessoas e sobre a tua própria existência, mas essa, esse sistema ele que não te compreende, tu não faz parte desse sistema, ele já existe, ele pré-existe a ti. Ele existe e tu não encaixa nele, por isso que Uhum, tu causa essa ruptura. E isso por si só já é um problema. Muitas vezes a gente nem sabe disso, a gente nem sabe que a gente é um problema. sim. Não, tu tá falando, eu fiquei pensando, nem quando a gente nasceu, né? Porque, e o chá de revelação? Daí tu tá lá, mal tem 3, 4 meses e as pessoas estão fazendo um chá de revelação pra Me dizer que perdoe, mas pode eu ser. vou ser o chato desse momento, que vou te dizer que, mano, não tem cabimento. Eu sei que os LGBT querem fazer parte, porque piriri, pororó, mas, cara, a gente tá é quem sofre com isso e a gente tá perpetuando essa merda. Uhum. A Ludmilla fez agora, se eu não me engano, o chá de revelação do bebê dela. É tipo, ai, que legal, ai, família de meninos, legal. Será? Porque assim, se fosse eu, Uhum. o problema, a minha problemática é justamente essa, cara. É que era pra eu ser a menininha cor-de-rosa da família. E é literalmente uma coisa anunciada pra o país inteiro, literalmente aos ares. É aquele monte de cor-de-rosa. E assim, não vamos bater na cabeça da Ludmilla e da Bruna, porque se é para bater na cabeça de alguém, vamos bater na cabeça dos conservadores, né? Que estão fazendo isso há séculos e Uhum. há milênios, enchendo o saco, né? Mas vamos, se a gente está nessa posição de ter sofrido com isso, vamos se questionar e não vamos continuar fazendo isso, Sim. sabe? Ah, eu acho que teus views vão diminuir muito, vai, Não, vai ser pô, uma que coisa que nada, tá muito na polêmica. moda, Polêmica da discussão, as pessoas que venham da aqui xingar a discussão. gente, porque a gente é contra o chá de revelação. Xinga então, vem, vem. Ai, que horror. Isso é péssimo, né? O ódio super engaja as pessoas nas redes sociais. Mas é que essa é uma coisa, é importante a gente refletir sobre isso, porque se a gente não fala, não vai ser uma pessoa cis que vai falar. Uma pessoa cis Cara, hétero que vai me falar. faz mal, honestamente me faz mal. E eu tenho uma solução muito fácil para isso, que é só não assistir. Eu não engajo nisso, o conteúdo não é entregue para mim, obrigado algoritmo. Mas agora, impacta aquela criança que está nascendo, Exatamente. E todas as crianças que estão indo lá também e podem não se identificar com aquilo, vivenciando isso. mas né, tá sofrendo uma agressão bastante intensa em relação a isso. E daí talvez a grande pergunta é o que será que a gente pode fazer se a gente não tem escolha? Se a gente tem que estar lá, se a gente é obrigado a ir pro interior no final do ano para passar o Natal com essas pessoas que não aceitam a gente. Acho que a primeira coisa é obrigado mesmo? Porque às vezes a gente sente que a gente é obrigado. Se tu é maior de idade, ninguém pode dizer que tu é obrigado a nada. Uhum.
Então, primeira coisa, eu acho que é rever as tuas escolhas. Se tu escolhe, eu estou presumindo aqui que a gente está falando para um público de maior de 18 anos. Se tu é menor de 18 anos, cara, segura firme, daqui a pouco tu vai ser maior de 18 anos. Se tu fez uma escolha, muitas vezes a gente vai escolher entre o ruim e o pior, e tu colocou algumas coisas aí na balança e decidiu, tu vai encarar, né, essa realidade de ir para eu estar convivendo com uma família que não é acolhedora da tua identidade e da tua expressão, dessa identidade. Tem alguns caminhos a percorrer. O primeiro que eu diria é talvez escolher pontos de pontos de apoio, lugares. Chegou na casa, se não é a tua casa, já vê ali, qual é que é o lugar onde tem menos gente, onde é que eu posso me esconder, onde é que eu posso ir ter um respiro. Uhum. Ahn, dois, eu acho que veio antes. Eu não planejei isso antes, então a ordem vai estar toda Vai confusa. tranquilo, vai Vocês tranquilo. organizem isso aí depois. É, exercita aí um pouco dessa máscara que a gente Uhum. coloca. Vamos ser falsa, entendeu? Vamos ser falsa mesmo, que é o que, que são coisas que a gente costuma falar, que são agradáveis, que são bacana. Porra, Luiz, mas me dói muito fazer isso. Então não faz. Então não É uma vai. escolha. Talvez Tudo seja são melhor não ir, escolhas. então. Ou talvez seja melhor não ir. Aí volta lá pro primeiro ponto. Mas muitas vezes vai ser legal tu ir se esforçar para ser agradável, para falar, fazer o small talk e tudo mais, né? Conversinha de elevador. E entre essas conversinhas, vai pro ponto de apoio ali e dá Uhum. uma respirada. Pega o celular, fala com os amigos, Boa. ah, joga um jogo para dar uma anestesiada. Se for usar entorpecentes psicoativos, se for usar álcool, não usa demasiado. O álcool ele pode ajudar a dar aquela relaxada, a tolerar um pouco do tio chato, mas ele também amplifica muitas coisas. Se ele amplifica as coisas, ele pode tu pode acabar dando um tiro no pé, em vez de relaxar, tu vai perder um pouco, tu vai relaxar demais, e tu vai perder um pouco do que a gente chama que é o controle inibitório. Tu vai acabar, talvez, perdendo as estribeiras, explodindo, não conseguindo segurar, e tomando decisões, fazendo escolhas que não são as melhores para ti. Eu não tô nem pensando aqui no bem-estar dos outros. Dane-se a homeostase, dane-se o bem-estar da fulaninha, sabe? Eu tô preocupado contigo. A gente tá falando aqui, esse aqui é o Gaycast, não é o FamíliaCast preocupado contigo, que tá sofrendo esse rolê aí. Então, talvez explodir não vai ser o melhor para ti. Então, não exagera na bebida, porque ela não vai ser boa, porque tu não vai estar num ambiente totalmente seguro. Talvez o ponto de apoio sejam pessoas, tu nem tenha percebido. Então, para pensar na tua família e ver quem aí, às vezes é até uma criança, porque estar com aquela criança ainda não absorveu as porcarias que os adultos te falam. E tu é a babá oficial da família, porque estar com crianças é uma coisa legal e natural e bacana para ti. Talvez tu é uma poquezinha que vai estar no meio das mulheres na cozinha. Se isso te faz bem, faça. Enfrenta um pouco o preconceito para o suficiente para estar num ambiente seguro. Mas agora, se isso vai te colocar numa posição de vulnerabilidade maior, talvez tu tenha que repensar. Uhum. E não é justo que isso te coloque numa posição de vulnerabilidade, mas é o lance do suco de laranja e da macieira. Não tem como tirar suco dali. Pelo menos não o suco que tu quer. Ahn, Eu acho que algumas estratégias também da gente pensar, né? Tu não precisa ser a última pessoa a ir embora. Tu pode ir lá fazer o não, social e dizer, vou ter que sair, fugir, né? Colocar entender uma. teus limites. Entender os limites. Inventar desculpa. Dor de cabeça é muito bom. Finge que tá com Covid. Ninguém quer ficar perto de ti se tá com Covid, entendeu? Leva um teste reserva. No fim das contas, gente, fui ali, peguei um teste, ó, tô com Covid, Me tchau. deu uma caganeira, vou ter que correr pra casa, porque Caganeira é boa. caganeira é ótimo. Ninguém vai querer ficar perto de ti se tu tiver com caganeira.
uma outra coisa. Ninguém vai fazer mais pergunta. Exatamente, porque daí tu pode usar algum detalhe bem nojento, daí as pessoas param de perguntar exatamente quando a gente Dá começa pra a rir. começar leve, né? Aham, Dá pra começar leve, amigo. Assim, não tô me sentindo bem. Aí tem umas pessoas inconvenientes que ficam. Mas o que que tu tem? Eu tenho um remédio pra dor de cabeça. Não, mas eu acho melhor eu ir. Não, mas tu não pode ir. Tia, eu tô com caganeira. Meu, isso aí constrange a pessoa. exatamente. Vou me cagar e vou ter que não ter cueca extra aqui. Pronto. Achar uma tarefa, às vezes pode ser uma estratégia também. Do tipo assim, Pô, uma coisa que tu possa fazer, sei lá, vou fazer o salpicão, vou aqui, né, aí tu derruba te um copo d'água no chão, e derrubei, vou buscar um pano. E daí isso pode fazer com que tu saia um ocupa, mas chamar pouco. atenção também. Uhum, é. Como? Pode, não ser. Pode chamar atenção pra ti, às vezes tu quer passar Tipo, desapercebido. então tentar fazer alguma coisa que possa te ajudar a sair um pouco do meio, principalmente quando Sair tem dali. muita bagunça ali naquele momento. Pode Aham, ser uma estratégia circular. importante também. E o banheiro, às vezes, também pode ser uma estratégia interessante. Tipo assim, vai no banheiro, respira. Quantas vezes eu não fui no banheiro? Uhum, E no banheiro, se tu é uma pessoa que tem crise de ansiedade, mas faz muito tempo que eu não tenho uma, mas revisita ali as estratégias que funcionam para ti. Se tu é uma pessoa que sofre com crise de raiva, conversa com o teu psicólogo, dá uma revisitada em estratégias que uhum, podem te ajudar a lidar com isso, porque são situações que vão estar, de novo, amplificando isso, tem uma concentração maior de possibilidade de dar merda. Então a gente vai se antecipar para estar preparado. uhum. E aquilo, né? Eu sei que é final de ano. Eu sei que a sensação que a gente tem, e isso é uma sensação meio generalizada, que eu tenho que resolver tudo até o dia 31. Não precisa. Depois do dia 31 tem o dia primeiro. E a vida vai continuar mesmo. A gente tem essa sensação de Se que esse, tudo precisa mudar, essa época não vai mudar. E tá tudo bem. se esse calendário não está funcionando para ti, tu pode escolher o judaico, o chinês, talvez tenha uns outros aí, eu não sei se o pessoal ainda tem acesso ao calendário Inca, mas muda de calendário então, entendeu? Porque é só mais uma data, a não ser pelas questões, até o calendário fiscal é outro, Uhum, tá entendendo? Não tem que nem resolver essas porcaria que é outra data. Então, assim, resolve o que tem que de fato resolver. Questão da faculdade, isso, aquilo, o que não tem, o que são as pressões psicológicas, esse é o bom do psicológico. É que ele é suscetível a gente mudar ele, porque fica dentro da nossa cabeça. exatamente. E eu acho que são pontos importantes de pensar. E é óbvio, né, pessoal? Pra quem faz terapia e os psicólogos estão de recesso agora, sim, muitos de nós. Eu, inclusive, estou de recesso nesse momento, né? Mas A partir de agora. como eu falei para todos os meus pacientes, eu não deixo de desistir por estar de recesso. Se for uma emergência, eu vou estar com o celular, você me manda um WhatsApp e a gente dá um jeito Exatamente. de se manejar. Talvez um pouco menos disponível que o normal, no sentido de Exatamente. que eu vejo meu celular entre um atendimento e outro, e eu tenho um horário que eu durmo que é mais ou menos regular. Mas durante as férias, talvez eu esteja longe do celular por mais horas. Mas dentro de 24 horas eu vou olhar, eu vou ver e eu vou te retornar. A gente continua se preocupando com vocês mesmo, a gente não estando atendendo durante duas E para semanas. quem, exatamente, e para quem não tem psicólogo, tem outras pessoas que se preocupam com vocês. Por Uhum. mais que talvez vocês não sintam isso, às vezes isso é uma armadilha da cabeça de vocês. Então, eu duvido que não tenha ninguém aí. Não tenha ninguém que não sente a falta de vocês, que não quer ajudar, mas talvez não saiba como, ou que não sabe que vocês precisam de ajuda, então peçam ajuda. Essa é outra parte que é muito importante. Estar longe fisicamente faz com que às vezes a gente ache que os outros não se importam ou não querem nos ajudar, ou que esqueceram de nós, mas não. Manda uma mensagem e testa essa hipótese, testa essa ideia que tu tem na tua cabeça. Que Exatamente. acho que eu sei que eu, como amigo, eu não como psicólogo só, mas eu como amigo, eu quero saber que meus amigos precisam de mim. E eu fico muito grato, mesmo quando, estragou a minha noite. Eu estava lá bebendo uma cerveja e eu tive que, para quem está só ouvindo, eu estou fazendo muitas aspas aqui, tá? Eu tive que, entre aspas, uh, ficar no telefone para ajudar a acalmar um amigo. Isso é um baita de um privilégio. Porque eu amo meus amigos, eu me importo com eles, eu quero que eles fiquem bem.
Então, obrigado pelos meus amigos que me incomodam. E uma Incomodem coisa, os amigos de e vocês. uma coisa também, a gente sabe o quanto essa época pode, né, como foi todo o assunto desse podcast, pegar em lugares muito doídos nossos. E pode bater uma desesperança, pode bater uma angústia, às vezes a gente não vai ter com quem conversar naquele momento. Lembrem que o CVV tem uma linha direta que vocês podem ligar a qualquer horário e sempre vai ter alguém disposto a ouvir e dar um bom conselho. O número é 188 e eles fazem um trabalho muito legal. Então, se bater um desespero e vocês não souberem o que fazer, liga para esse número. Outra opção também no CVV é mandar mensagem, principalmente aí geração Z para baixo, o pessoal não gosta de falar no telefone, eles têm serviço de mensagem no site deles, então é só colocar CVV joga no Google que vai aparecer cvv.org. ali, cvv.org, mais fácil ainda de lembrar. E a SAMU, a gente esquece da SAMU, a SAMU é um serviço incrível que a gente tem em território brasileiro. Se vocês estiverem com, se vocês acharem que a vida de vocês ou a vida de outra pessoa está em risco, na dúvida, liguem para a SAMU, ela vai até vocês. Isso aí, isso aí. Bom, Lui, o nosso papo tá maravilhoso, mas eu acho que, né, se tiver mais longo que isso, o pessoal não vai ouvir mais. Então, Não, hora do marketing. Se alguém adorou esse papo e quer fazer terapia contigo, como é que a gente te encontra? pelo meu telefone, Uhum. que pode ser encontrado com o Anderson, Ou me pede no Instagram, qual que é ou o teu também Instagram? no meu Instagram também tem o linkzinho do WhatsApp, é @psicoluimalcom. Luimalcon de navio no final. Isso aí. Vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Lui. Querido, muito obrigado. Adorei demais esse papo, né? Como eu sempre digo, adoro uma pessoa Obrigado. inteligente que faz eu pensar, né? Né? E assim, véspera de Natal, né? Um momento péssimo para chamar as pessoas para gravar podcast. Brigadão por estar aqui comigo. Obrigado por pensar em mim, meu amor. Foi um ótimo papo. E pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado como sempre. Esse foi mais um episódio do Gaycast do Voz Afirmativas. Quem quiser me encontrar, eu tô lá no Instagram do psicólogo Anderson Pereira e também no Vozes Afirmativas do Instagram. Né? Vocês sabem que nossos episódios estão no Spotify, no YouTube Music, no YouTube normal e também se vocês procurarem vai estar tudo por aí. De novo, muito obrigado, Lui, e muito obrigado, Valeu. pessoal. Mil beijos para todo mundo. Boas festas. Valeu. Até onde for possível. Isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.